Bom, eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre uma coisa que eu vi desse autor aqui. Eu não sei falar o nome dele, então não vou nem tentar. Ele provavelmente ele é asiático, mas eu acho que ele é chinês ou japonês, não sei. É sobre esse livro aqui, Uma Breve História da Humanidade. A câmera tá balançando um pouco, porque onde eu deixar apoiado balança muito. E aqui nesse livro tem uma parte que ele fala assim, ó. Aqui ele tá falando sobre a questão natural, sobre até mesmo o machismo, o que as feministas poderiam dizer também como cultura do estupro. Também pode ser considerado cultura de estupro também, acho que pode ser considerado, não é um termo necessariamente errado. E aqui nessa parte ele fala assim, na verdade nossos conceitos de natural e não natural não são tirados da biologia, mas da teologia cristã. O sentido teólogo de natural é de acordo com as intenções de Deus que criou a natureza. Os teólogos cristãos afirmam que Deus criou o corpo humano com a intenção de que cada membro dos órgãos servisse a um propósito em particular. O que algumas pessoas concordam ou discordam disso, mas a questão é como ele tratou para mostrar que esse assunto, que os teólogos estão errados. Eu também acho que os teólogos estão errados nesse sentido. Que ele está falando, na verdade, sobre até mesmo a homofobia, né? Falando sobre os corpos, que tem que ser usado apenas para esse sentido, entendeu? E aqui ele dá um exemplo sobre, por exemplo, os mosquitos, né? Que ele fala assim, da mesma forma, as asas, que ele fala aqui, ó. Da mesma forma, as asas não apareceram de repente, com toda a sua maravilhosa aerodinâmica. Elas se desenvolveram a partir dos órgãos que serviam a outro propósito. De acordo com a teoria, as asas dos insetos evoluíram há milhões de anos a partir da protuberância no corpo dos insetos não voadores. E ele tá certo? É realmente assim que aconteceu. O problema não é isso. Até que tudo bem, até porque ele está tratando de forma científica e até mesmo histórica esse assunto, mas é que a gente consegue perceber um certo equívoco da forma que ele lidou com esse assunto, de uma forma que pode ser considerada duvidosa na questão do caráter dele, que também foi uma ideia criada por nós humanos, que, né, caráter não existe na natureza, ok, mas é melhor um mundo com caráter do que sem, na minha opinião, por mais que tenha sido um conceito criado por nós. Vou abaixar aqui para ficar melhor para vocês verem. Aqui ele fala: alguns insetos começaram a usá-las para planar e daí bastou pequenas, né? Ele fala da evolução, que aí sim eles começaram a voar. Aí ele fala que da próxima vez em que um mosquito zumbir em seu ouvido, acusa-se de comportamento não natural. Se ele fosse bem comportado e estivesse satisfeito com o que Deus lhe deu, usaria suas asas apenas como painéis solares. Aqui ele fala de uma forma bem errada, na minha opinião, porque ele trata esse assunto como uma forma de ofender a religião ou até mesmo Deus, tá ligado? Diretamente Deus. Eu acredito em Deus, apesar de eu não ser culturalmente, não seguir a cultura cristã. Eu me considero evangélico, apesar de eu não ir na igreja, e não seguir a cultura cristã, e acredito em quase toda a Bíblia, não acredito totalmente nela, porque a Igreja Católica modificou muito ela. Aqui ele deveria tratar da seguinte forma esse assunto, já que quem está falando aquilo é um teólogo, ele acredita em Deus. Você deveria simplesmente falar assim: Deus não disse isso. Quem está dizendo aquilo é um teólogo. Você tratar até aquele ponto da parte científica e explicar que não é bem assim, tudo bem. Mas a partir do momento que você fala, acusa ele de que Deus lhe deu para certo assunto e você está usando de forma errada, você está provocando a religião e insultando Deus, o que na minha opinião foi uma forma errada dele tratar desse assunto no livro. O livro é bom, tem algumas coisas aqui que eu iria perguntar pra ele e falar, não, peraí, eu acho que você tá um pouco, não, pensa por essa forma, entendeu? Eu ia falar com ele pra ver o que ele iria me falar, pra gente entrar em um pensamento linear, mas o livro é realmente bom, apesar dele ser ateu e provavelmente não gostar de cristãos. Pra mim não tem nenhum problema, porque não me ofende a nenhum. Ele só simplesmente não gosta. Esse assunto ele tratou de forma equívoca e infelizmente deixou a desejar. E provavelmente eu ainda não li ele todo, tô
na página 300. Eu ainda não li ele todo, eu coloquei aqui só pra marcar, pra ver o que ele ia falar ainda durante o livro. Eu ainda não li ele todo, então eu posso me arrepender durante o caminho. Mas o livro é realmente bom. Um outro livro também, quando você lê esse livro aqui, dependendo se você for uma pessoa, digamos, com baixo nível de caráter, ou qualquer coisa do tipo assim, mas que tenha sido uma ideia inventada por nós humanos, tá ligado? Se você for uma pessoa assim, eu aconselho você ler esse outro livro aqui, que é até o próprio autor mesmo indicou, aquele autor do Sapiens. Esse livro aqui, porque esse é do Jared Diamond, aqui, ó, Jared Diamond, Armas de Aço, porque esse livro aqui, ele destrói completamente ideias racistas, né? Ele mostra que, na verdade, alguns povos se saíram melhor do que outros por questões ambientais e não aptidões ou inteligências, entendeu? Então ele destrói bastante ideologias racistas, por exemplo, da Ku Klux Klan. Mas é isso, basicamente eu fui falar de um trecho aqui desse livro que eu não curti bastante. Achei um pouco equivocado da parte dele, apesar do livro não ser ruim. Mas é isso.